desenvolvimento da propriedade dos meios de produção. Weber não considera a socialização da economia como algo fundamental. Mesmo a propriedade dos meios de produção nas mãos do Estado não existiria sem a burocracia. Na relação entre o Estado socialista e o capitalista, Weber temia os progressos da sociedade suscetíveis de reduzir a margem da liberdade da ação deixada ao indivíduo. Em uma sociedade capitalista, a promoção aos níveis superiores da hierarquia seria realizada de forma burocrática. Ao mesmo tempo, em uma sociedade de tipo democrático, a promoção ocorreria por meio do conflito e do diálogo, por procedimentos que reservam um lugar mais importante para a personalidade dos candidatos. Com referência à formação do regime capitalista, Weber debateu a influência do protestantismo nas motivações que favoreceram a sua implantação. Weber visava compreender em que medida uma atitude particular com relação ao trabalho, determinada por crenças religiosas, teria constituído o fato diferencial presente no Ocidente e inexistente em outras regiões, capaz de explicar o rumo singular da história do Ocidente. A tese de Weber é a adequação significativa de um espírito do capitalismo e de um espírito do protestantismo. Ajusta-se ao espírito de um certo protestantismo a adoção de uma certa atitude em relação à atividade econômica, que ela é própria, adequada ao espírito do capitalismo. Há uma afinidade espiritual entre uma certa visão de mundo e determinado estilo da atividade econômica. A ética protestante mencionada por Weber é basicamente a concepção calvinista, o qual ele resume em 5 proposições básicas. Primeira, existe um Deus absoluto, transcendente, que criou o mundo e o governa, mas que não pode ser percebido pelo espírito finito dos homens. Segundo, esse Deus todo-poderoso e misterioso predestinou cada um de nós à salvação ou à condenação, sem que, por nossas obras, possamos modificar esse decreto divino. Terceiro, Deus criou o mundo à sua glória. Quarto, o homem que será salvo ou condenado tem o dever de trabalhar para a glória de Deus e de criar seu reino sobre a terra. 5. As coisas dos terrestres, a natureza humana, a carne, pertencem à ordem do pecado e da morte. Salvação só pode ser para o homem um dom totalmente gratuito da graça divina. O calvinista não pode saber se ele será salvo ou condenado. Por uma inclinação não lógica, mas psicológica, procurará no mundo os sinais de sua escolha. Weber afirma que certas seitas calvinistas terminaram por ver no êxito econômico uma prova dessa escolha de Deus. O indivíduo se dedica ao trabalho para vencer a angústia provocada pela incerteza da salvação. Essa derivação psicológica favorece o individualismo, pois o homem está só diante de Deus. O sentido da comunhão com o próximo e do dever com relação aos outros se enfraquece. O trabalho racional, regular, constante, termina sempre sendo interpretado como obediência ao mandante divino. A ética protestante convida o crente a desconfiar dos deste mundo e adotar um comportamento ascético. Trabalhar racionalmente tendo em vista o lucro e não gastá-lo é uma conduta necessária ao desenvolvimento do capitalismo, sinônimo de reinvestimento contínuo do lucro não consumido. Essa é a relação entre o espírito do capitalismo e a ética protestante. Como afirma Marx, fazendo uma alusão ao possível diálogo que poderia se estabelecer com Weber, em O Capital, ao afirmar acumular, essa é a lei dos profetas. Afirmação muito interessante posta pelo Barão, no seu livro sobre os fundamentos da sociologia. Weber afirma que a ética protestante proporciona uma explicação e uma justificativa desse comportamento, de que não há exemplo nas sociedades não ocidentais a busca do lucro máximo, não para gozar a vida, mas para a satisfação de produzir cada vez mais. Weber
demonstrou que a atividade econômica pode ser orientada pelo sistema de crenças, tanto quanto o sistema de crenças pode ser comendado em um dado momento pelo sistema econômico. Visou demonstrar que a afinidade entre o existencial e o intelectual, entre uma interpretação do protestantismo e determinada cultura econômica, se desenvolve. Esta afinidade entre o espírito do capitalismo e a ética protestante torna inteligível como uma forma de conceber o mundo para orientar a ação. Seu estudo permite compreender a influência dos valores na conduta humana.